Boa noite a todos, irmãos da Casa de Leon Denis, companheiros que nos ouvem pela Rádio Rio de Janeiro, amigos da internet, que possamos criar uma sintonia única com o Senhor Jesus, que com certeza é a nossa fonte de inspiração, é por causa dele que nós estamos aqui, é por ele que nós estamos aqui. Então, que ele possa nos sustentar num tema bastante doloroso, que é a questão do materialismo. Um tema que, com certeza, vamos nos apoiar na ciência, na história, na filosofia, na doutrina espírita, trazendo para todos nós esclarecimentos fundamentais para entendermos o nosso comportamento atual. Observando a profundidade do estudo, nós chegamos à conclusão que nós ainda somos materialistas, porque nós temos medo de morrer. E o medo da morte, com certeza, nos traz um indicador de falta de crença ainda, falta de fé. Diferente de um instinto de conservação naturalmente organizado para a manutenção do nosso corpo, que diz que, com certeza, se diante da destruição algo acontece, a gente, com certeza, vai sentir um incômodo. Agora, o medo de morrer ainda nos revela uma dificuldade que o homem moderno encontra de perceber o destino dele após a morte. Como nós falamos, nós vamos recorrer à história e à filosofia. Quando nós pensamos em materialismo, nós estamos aqui falando de uma doutrina que é diferente do materialismo histórico de Marx. Nós não vamos falar aqui de luta de classes, desse materialismo que foi fundamentado por Marx para falar da questão da economia e de lutas do proletariado. Nós não vamos falar disso. Nós estamos falando de materialismo do ponto de vista que se opõe ao espiritualismo, ou seja, o materialismo é a crença de que o que só existe na realidade é a matéria. Não haveria uma perspectiva de uma dimensão para além dela. E essa crença materialista, ela vem sendo lapidada, engendrada, produzida estrategicamente desde a Grécia Antiga. Nós vamos encontrar, por exemplo, na Antiguidade Grega, os pré-socráticos, que tinham uma preocupação muito grande em explicar o princípio da vida, em trazer para a gente, afinal de contas, a vida começa onde. E esses pré-socráticos, eles atribuíam o início da vida a princípios, a substâncias que eram materiais, ao ar, ao fogo, à água, e isso, de alguma maneira, funcionava como uma base explicativa para a vida. Base essa incipiente, que não sustentou, obviamente, ao longo da história. Haja vista que nós tivemos Sócrates e Platão rompendo com essa dimensão dessa materialidade como única realidade e trazendo para a gente exatamente os princípios desse cristianismo, os princípios também dessa doutrina espírita, dizendo para todos nós que a vida não era só matéria, que haveria um princípio inteligente que fundamenta o que somos hoje, espíritos imortais. Entretanto, Sócrates foi muito combatido pela academia. Até hoje, no meio acadêmico, muitos filósofos se opõem a Sócrates porque ele, com certeza, ameaçou dentro dessa perspectiva, dizendo para a gente que o materialismo não se sustentava. Se nós formos evoluindo um pouquinho, nós vamos observar por que nós trazemos essa ideia. Nós temos também na Grécia Antiga os atomistas, exemplo Epicuro, Demócrito, que eram filósofos que trouxeram para a gente uma noção de que a realidade é apenas uma combinação de átomos e que nada haveria a não ser um acaso nessas combinações. Haveria apenas matéria e vazio. Por que nós estamos falando isso? Porque hoje esse materialismo ele se sofisticou. Se nós não estamos mais na Grécia Antiga, nós ainda sofremos uma influência de alguma ideia materialista e quando nós chegarmos na atualidade, nós vamos desmembrar isso melhor. Muito bem. Quando nós avançamos um pouquinho no pensamento, nós vamos cair, por exemplo, na Idade Média.
Acredito que a Idade Média é um período que responde bastante do porquê que nós não acreditamos em Deus, ou porquê que nós começamos a criar essas ideias de que, já que esse Deus é tão tirânico, então é melhor vivermos apenas os gozos materiais. O que acontece na Idade Média que é primordial para nós fundamentarmos o entendimento desse estudo? Nós sabemos que em meados do século XIV, aconteceu na Idade Média a chamada peste bubônica, ou peste negra, que foi uma doença epidêmica que arrasou 1/3 da população europeia. E naquele contexto, a doença era extremamente severa, porque não havia exatamente a descoberta da ciência, não havia higienização, não havia saneamento, não havia condições favoráveis de higiene para que a doença não se proliferasse. A doença era trazida pela bactéria do rato, ou pulgas que se alojavam nos ratos, com uma bactéria, e ela era transmitida pelos próprios animais, entre eles ou para os humanos. E era extremamente, arrasava com toda a população, porque daí vinham os sintomas de dor, bolhas de sangue, de pus, era uma situação bastante difícil. E aí, o que isso tem a ver com materialismo? O que a igreja fazia? A igreja proibia o desenvolvimento científico, proibia o desenvolvimento farmacológico, porque os estudiosos à época, na Idade Média, tentando combater essa doença, eles eram taxados de bruxos. E nessa bruxaria as vidas eram perdidas sob a seguinte alegação: isso é um castigo divino. Sendo um castigo divino, teremos que nos submeter. Como é que nós podemos acreditar num Deus desse? Nesse contexto da Idade Média, Deus parece algo bastante ruim, bastante incômodo, alguma coisa que com certeza não nos consola. Aonde nós teríamos uma fundamentação justa para que alguns fossem banidos pela peste e outros não? Aonde entraria a lógica dessa parcialidade divina que não soaria nem justo, nem misericordioso, nem bom, muito menos amoroso? Nós vamos avançando nesse pensamento religioso que contribuiu bastante para a produção de ideias materialistas que Kardec, à sua época, conseguiu com brilhantismo combater e fundamentar de uma forma muito lógica. E aí, voltando à história, nós vamos avançando no Renascimento. Quando chegamos na época do século XVI, nós temos ali uma grande explosão que nos facilita uma outra relação com Deus. É no Renascimento que o homem começa a descobrir o seu poder. Ali ele se refere como esse centro do universo, não mais Deus, não mais esse Deus tirânico, não mais um questionamento, principalmente através das artes, de um Deus que não seria mais o centro. E aí nós temos os ícones, Leonardo da Vinci, nós temos as grandes descobertas de Galileu, que foi perseguido, porque começou a questionar esse poderio da igreja, e trazer para a gente uma noção de que, afinal de contas, a Terra não era o centro do universo. Isso começou a ameaçar esse poder religioso. Porque se hoje nós estamos estudando materialismo, é porque na história da religião a gente aprendeu errado. Religião. Nós fomos criando religiões que mais nos afastavam de Deus do que nos aproximavam. Ao contrário da doutrina espírita, que nos aproxima por uma lógica raciocinada, e mais do que isso, Kardec fala, a fundamentação do espiritismo se baseia em fatos. Nós temos a comunicabilidade, nós temos a realidade a nos provar uma outra coisa que até então acreditávamos. Essa igreja que responde pela Inquisição e pela perseguição da ciência, perseguição do pensar, perseguição de toda a possibilidade de sermos autônomos. E é exatamente no Renascimento que as descobertas marítimas começam a avançar, a comunicação, entre vários pontos do mundo começa a se expandir, a descoberta da bússola, a pólvora começa a ser usada nas estratégias bélicas, enfim. Todo esse poder do homem sendo testado, ele se sente Deus. Nesse momento, para quê religião? Se a minha inteligência está tão suprema, se eu posso realizar tantos feitos, para que eu preciso de Deus? Isso foi avançando até que a gente chega no iluminismo. E é importante a gente fazer esse retorno histórico, porque isso vai fundamentar o que Kardec vai dizer aqui no Livro dos Espíritos,
porque foi exatamente toda essa preparação anterior que fez com que a doutrina viesse no século XIX. Não podia vir antes, porque as lutas no campo religioso, político, econômico, social precisavam acontecer para que se criasse um terreno propício para que hoje nós estivéssemos sentados aqui. Com certeza, o iluminismo é um marco. Não foi o único acontecimento importante no século XVIII, mas com certeza foi um movimento político, social e intelectual que definitivamente se propôs a romper com a igreja. E era necessário que esse rompimento acontecesse para que Kardec entrasse. O iluminismo, na realidade, auxiliou a doutrina, apesar dele ser um movimento que vai contra a metafísica. O que diz o iluminismo? A preocupação iluminista era resgatar essa coragem de pensar. Nós estávamos num momento histórico de medo. A religião sempre foi uma produtora de medo, concordam? Nós aprendemos uma religião que nos ameaçava, que nos colocava numa condição de pecadores diante de uma temência. Eu preciso temer a Deus ou eu preciso entendê-lo? Eu preciso me aproximar dele. Eu preciso me apropriar dessa ideia na condição de filho e não na condição de pecador. E essa noção de pecador foi tão aterrorizante que o iluminismo começou a questionar, afinal de contas, que religião é essa que funciona na fobia? Que religião é essa que funciona no domínio das massas, criando superstição? Superstição que até hoje a gente tem, né? Aquela velhinha que a gente acende, não é não? Pro anjo da guarda, afinal de contas, né, ele pode esquecer da gente, só que ele tem mais luz, né, gente? Ele que tem luz ou é a gente? É ele que não tem luz ou é a gente que não tem ainda? Então a gente tem umas coisinhas, né? A gente ainda tem umas manias que ainda refletem nessa superstição. Essa superstição toda que foi questionada pelo movimento iluminista, com certeza, responde pelos comportamentos esdrúxulos, pelos fanatismos que respondem pelas mortes, por uma série de coisas que são extremamente perigosas e afastam o homem de Deus. Cada vez mais a doutrina espírita, no avanço dessa ciência, dessa filosofia, dessa proposta religiosa, cada vez mais o espiritismo aproxima o homem de Deus. Cada vez mais o espiritismo diz para todos nós: retoma quem você é. Aprende a ser o que você é. Testa as suas potências. Seja mais do que tem sido. Ouse, porque vós sois deuses, disse Jesus. Então, o espiritismo é a alavanca para que a gente rompa com essa noção de que não existe mais nada. E quantas vezes no nosso desespero a gente pensa: mas se eu morresse, não é? Se eu acabasse com tudo, vai encontrar ele lá, hein? Ele, vocês já sabem quem é, né? É esse aí, é o obsessor. Ou não é um só, não, muitos. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque fica aquela ideiazinha materialista: será? Será? Né? Aquela sensação de vitimização, aquela sensação de estar apartado ainda de Deus, reflexo de uma relação equivocada com o Criador, que nós construímos como homens históricos. Nós construímos isso. Aí dá um trabalho danado, porque a doutrina do século XIX, olha quanto tempo, né? Quanto tempo acreditando numa tirania divina, quanto tempo acreditando numa materialidade de penas, num inferno, que foi até reforçado por Dante como uma segunda Bíblia. O inferno esse que tem até um cão de 3 cabeças na porta. É um negócio meio estranho isso, né, gente? Já imaginou? Já é complicado chegar lá. Ainda tem um bicho com 3 cabeças? Não precisa ser uma, não, são 3, né? É um negócio bem difícil da gente pensar. E a gente fica com isso. Então, na realidade, o iluminismo veio trazer um rompimento com uma ideia metafísica, trazendo uma noção de razão que é bastante interessante. Por quê? Porque antes se pensava na razão num contexto de verdade. A razão é aquilo que dá acesso à verdade, uma visão platônica. Você usa a razão para atingir a verdade. E o iluminismo vai dizer que razão é um exercício permanente pela prática. Eu preciso criticar o tempo todo. Se por um lado é uma postura um pouco radical, por outro lado isso não ajuda no espiritismo? O que Kardec fala que a gente precisa fazer com a nossa razão? Usar raciocínio, exercício. A gente não pode acreditar em todos os espíritos, porque nem todos são
de Deus. Então a gente precisa, será que realmente isso aqui condiz com a integridade da doutrina espírita, integridade, profundidade e lucidez? É a palavra de ordem. Kardec é o homem da ciência lúcido, o homem criterioso, positivista, que usou o método experimental para fundamentar uma filosofia nova que nascia, mas com a liberdade e o equilíbrio e com a certeza de que a razão poderia enfrentar toda aquela ciência que vinha, porque se não enfrentasse, com certeza não era verdade. Então, na realidade, o iluminismo abriu essa porta, trazendo para a gente essa noção crítica, questionando uma série de coisas. E nós tivemos também no século XVIII, e por isso que o materialismo acho que teve tanta força, várias descobertas no campo da ciência, principalmente no campo da ciência médica. Até então não se acreditava que o sangue circulava pelo corpo todo. Tem noção do que é isso, né, gente? O povo devia viver de um jeito, né? Então, assim, não se sabia que o sangue circulava pelo corpo todo. Descobriram-se o mundo dos protozoários. Descobriu ali uma série de possibilidades de transfusão de sangue. Olha que coisa boa, né? Olha como é que esse momento científico foi fundamental. E o homem começou a experimentar essa sua inteligência e pensar, para que Deus, né? Para que Deus? E com certeza, esse materialismo foi arrasador do ponto de vista dos suicídios. Porque se não tem nada e a vida está ruim, qual é o raciocínio lógico? Se mata? Né? E a doutrina espírita entra exatamente nesse momento para questionar toda essa ideia. E aí a gente vai entrar agora no Livro dos Espíritos, para a gente começar a pensar nesse raciocínio de Kardec, porque senão a gente vai fugir um pouco da proposta dele, a nossa intenção não é fazer isso, quando ele começa a fundamentar por que o materialismo ele é até um tanto quanto ingênuo. Se nós formos parar para pensar, o pessoal é ateu, graças a Deus, mas se deparar com um negócio, né? Se a morte vem, meu Deus, vamos rezar. Rezar para quê? Outro dia eu estava com uma pessoa, né? Materialista, acadêmico, aí tá, estamos lá. De repente, né, o elevador pifa. Mas entrou num desespero, sabe, gente? Falei, por que você está desesperado? Não, pelo amor de Deus, nem sei. Pelo amor de Deus? Como assim, pelo amor de Deus? Você não falou que não acredita em Deus? Deus o quê? Deus não vai salvar a gente, não. Ou a gente vai morrer aqui, ou então o acaso que vai salvar a gente. Não, eu preciso sair daqui, eu tenho que ir embora. Então, veja bem, é muito interessante, né? A gente vai muito bem. Quando os problemas começam a acontecer, sabe aquele pessoal do trabalho que não acredita em nada e manda botar o nome na caixinha? Não tem? Tem um monte. Poxa, coloca lá para mim, né? Você é o quê? Eu não sou nada, mas coloca lá, de repente, né? Mal não vai fazer, né? Nunca é demais, né? Pois é, o povo vai muito bem até que aparecem essas coisas, né? Mas aí, voltando aqui para o Livro dos Espíritos, olha o que Kardec coloca aqui para a gente, né? A questão dos fisiologistas, que nós estávamos falando da revolução científica lá no contexto do iluminismo. Essas descobertas no campo da medicina, com certeza deslumbravam os homens, né? Imagina descobrir que o sangue circulava pelo corpo todo. Isso para a gente é banal hoje, mas na época que isso foi descoberto, deve ter sido um achado, com certeza. Então, como diz o jovem, os caras se sentiram, né? Eles se sentiram. E aí, isso explica, né? Isso que Kardec coloca aqui, orgulho dos homens. Por isso que eles não se rendem à evidência dos fatos. Por orgulho, a gente acha que a gente não inventa nada. A gente descobre a natureza. Que quem inventa é Deus. Ou tem alguma dúvida? O que a gente descobre nas leis físicas, nas leis da inteligência, nas leis da matéria, nas leis do mundo espiritual, não são invenções, são descobertas. E aí a gente tem que dar um passinho atrás e pensar nessa questão do orgulho. Aí ele vem avançando e vem dizendo o seguinte, que na realidade o materialismo é uma aberração da inteligência. Olha que coisa interessante que Kardec traz para a gente. Eu exercito a minha inteligência? Como é que a gente exercita a nossa inteligência? A nossa inteligência, ela sem dúvida hoje, na modernidade, a gente pode falar assim, nós temos uma inteligência atrelada à nossa emoção e à nossa vida afetiva. Se antes não sabíamos disso, hoje nós já sabemos. Não há como exercitar a inteligência se eu não descobrir o que eu estou sentindo na relação.
O que as relações me provocam? Quando eu escuto essa história de que morreu, acabou tudo, o que isso me provoca? Bem-estar ou mal-estar, gente? Aí Kardec vem fundamentando, para que nós iríamos nos esforçar, trabalhar, criar relações afetivas, se morreu, acabou tudo. E aí é interessante que a afetividade a gente não tem como controlar. Tem? Não. A gente gosta e pronto. A gente não gosta e pronto. No campo da nossa afetividade, não há possibilidade, não, eu não vou querer sentir nada. Eu sinto. Sinto até o que eu não queria, né? Mas a gente sente. Infelizmente sente, né? Os nossos afetos flutuam, como diz Spinoza, né? Flutuação dos afetos, é isso aí mesmo, que também foi um iluminista. Deu um trabalhinho, mas falou umas coisas interessantes. Mas, enfim. E aí Kardec começa a trazer para a gente um raciocínio de que, na lógica do materialismo, as relações sociais elas acabariam, porque a gente ia se devorar. Precisava ser materialista para se devorar? A gente já não se devora, gente. Só um pouquinho, né? Natal está chegando. Preciso falar alguma coisa? Mais nada, né? Mais nada. Já captaram a mensagem. Natal está chegando e nós somos espíritas. Pelo menos nos colocamos assim. Mas o Natal está chegando. É o materialismo só, né? O comportamento é devastador. Porque com certeza a gente vai arrumar alguma coisa em casa para trocar, não vai? Porque não está bom. Não está bom só porque é Natal ou não está bom porque o troço não está bom, né? E a gente começa a criar uma série de necessidades. Olha aí o materialismo. Não. A gente brinca, é até um pouco repetitivo, mas se chegar alguém aqui dizendo que vai faltar alguma coisa, acabou a reunião. Vou ficar falando só para os espíritos aqui. Porque vai todo mundo sair, né? Dependendo do que seja, acabou. Não dá para concorrer com esse capitalismo, né? Mas, enfim. Aí Kardec vem avançando dizendo o seguinte, que uma sociedade, né? Já falei essa parte, ele diz aqui, que na realidade essa ideia de nada é alguma coisa que a nossa razão abomina. Imaginar que a gente vai morrer e vai para o nada. Vamos imaginar agora todo mundo? Imaginem, né? Eu vou hipopotizar vocês, vamos lá. Imaginem que a gente vai morrer e vai para o nada. Olha que coisa absurda, porque sabendo para onde a gente vai já dá medo, não dá? A gente já fica assim, não sei se eu vou ficar na porta do umbral, quem eu vou encontrar lá. Olha o que diz a mensagem aqui. Cadê a mensagem? Cadê a mensagem? A mensagem ao final diz uma coisa muito interessante. Olha aqui. Se deseja saber quem és, observa o que pensa quando estás sem ninguém. Vamos lá, vamos prosseguir. Força, muita força. Se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo, mesmo nas horas livres. Gente, pede para sair, né? Porque é complicado, não é não? A gente fica assim, caramba, é verdade, a gente não faz sempre o que a gente deveria, porque a gente não aprendeu a se tratar bem. Um parênteses. Vocês sabem que a gente estuda, mas eles vão colocando os parênteses, né? Irmã Sidufo, no livro Escutando Sentimentos, ela trabalha a rota dos filhos pródigos. Ela fala do sentimento de inferioridade. Esse sentimento que ela diz lá para a gente, que nós carregamos até mesmo pela relação que estabelecemos com os capelinos. Por quê? Nós sabemos, pela psicografia, que os capelinos, ao estarem aqui, ao fundarem, né, as civilizações primeiras, eles traziam uma dor por não terem o quê? Conseguido chegar. E essa dor foi passando. E como a gente se trata mal, né? A gente sabe que é filho de Deus, a gente sabe que não tem que ficar naquela coisa desenfreada do Natal, porque o Natal não é isso. Vamos lembrar de Marta e Maria, quem ficou com a melhor parte, o que Jesus falou para a gente, né? Mas a gente fica num negócio, é um corpo que influencia, a gente fica apegado, né? Porque chega do outro lado, cadê meus bens, cadê não sei o quê, cadê meu marido, cadê minha esposa? E marido e esposa é complicado, porque aí chega em casa tem outro lá, aí dá uma confusão, aí baixa com certeza um santão na gente, não é? É complicado, porque a gente se apropria das pessoas, então é complicado. Aí Kardec vai evoluindo e vai dizendo para a gente o seguinte, tem uma frase muito interessante que ele diz assim, quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta de tudo, daquele que foi objeto de amor? Já imaginou, gente? A gente ama, cria laços, cria vínculo, morreu, acabou. Ó, seu filho desencarnou, você não vai ver mais não. Gente, já é ruim.
passar por uma situação dessa, porque é um exercício de renúncia que só para quem tem muito know-how espiritual, não é? Não é para qualquer um, passar por uma dor dessa. E ainda dizer para a gente que vai sumir. Aí Kardec prossegue e diz aqui, já falamos isso, né? Qual seria o mérito do esforço, do bem praticado? Se a gente não constrói, ninguém ia lembrar da gente, já imaginou? Bianca Cirilo desencarnou. Quem é Bianca Cirilo? Quem é esse ser? Não sei. Virou pó, né? Saiu, foi para o nada. Ninguém vai saber quem nós somos, ninguém vai ter essa possibilidade. E aí Kardec diz o seguinte, que o argumento materialista, que é uma coisa que a gente escuta muito no meio acadêmico, ninguém voltou para dizer como é que é. Vai lá, vai imaginando. Quando escuta assim, Bianca, né? Quem me chamou? Bianca, né? É complicado. A gente diz que ninguém voltou. Então, não conhece a vida de Chico Xavier, não conhece as comunicações espíritas, não conhece a doutrina por preconceito. Preconceito é uma coisa muito ruim, porque é um pré-julgamento. Kardec foi tão assim, criterioso ao elucidar para todos nós a importância de não termos preconceito. Ele não teve preconceito com as mesas girantes, ele teve inteligência para pensar. Uma mesa não fala. Se ela dá respostas inteligentes, é porque algo diferente existe ali. Isso é a posição do cientista. No meio acadêmico a gente escuta isso. Mas ninguém voltou para informar. Aí Kardec diz aqui, engano, porque o espiritismo, através dos fatos e da comunicação, comprova. Quantas mães foram a Chico Xavier pelas dores de perdas dos filhos e receberam mensagens na íntegra? Psicografias que salvaram pessoas do crime, que estavam presas de uma forma equivocada e que foram libertas, inventaram. O Chico Xavier tinha que ser ele é uma sumidade, mas ele tinha que ter um cérebro adivinhatório. Porque a quantidade de pessoas que passavam por ali, e ele acertar exatamente o que aquele espírito vai dizer para aquela mãe, é no mínimo o quê? Orgulho, para não falar outra coisa, para não querer admitir isso. É no mínimo orgulhoso. E aí a gente começa, Kardec vai aprofundando e diz assim, haveria alguma coisa de antirreligioso pensar assim? Pensar que essa comunicação vai patentear, e é fato, é só a gente ter um pouquinho de humildade para reconhecer. E humildade é uma coisa fácil para a gente? Espíritos reencarnados na nobreza. Alto clero, imagina a gente lá na Inquisição, porque a gente estava lá, né, gente? Eu, então, para estudar materialismo, com certeza estava lá, né? Porque eu vou te contar, né? O tema difícil, esse tema. Porque é um tema árido, vamos parar para pensar. É uma coisa pesada. O materialismo é alguma coisa que traz para a gente um incômodo, porque a gente sabe o quanto ele é devastador, né? E aí, Kardec vai prosseguindo e diz, lá em Obras Póstumas, nós achamos também uma orientação de Kardec muito interessante, onde ele fala das 5 alternativas da humanidade. E ele fala da doutrina materialista. Ele vai falando do materialismo, a doutrina deísta, a doutrina panteísta, a doutrina espírita, e tem mais uma que agora não me recordo. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que as consequências do materialismo se eu penso que a inteligência é produto da matéria, a consequência é suicídio. Está me aborrecendo, né? Eu vou lá e destruo. Uma outra consequência que ele coloca aqui, que eu acho essa fundamental, que eu acho essa fantástica, que ele começa a observar que os críticos da doutrina espírita, eles pecam numa coisa muito interessante. Geralmente, os críticos da doutrina, os materialistas que são críticos do espiritismo, eles pregam a liberdade de consciência, a liberdade do pensar. Mas eles são os primeiros a impedir que as pessoas pensem. Isso é bastante interessante, é curioso. Kardec vai dizer isso na Revista Espírita de 1868. Tem um item que fala do materialismo. Ele é curioso pensar que atitudes científicas seriam essas. E aí eu fiquei pensando como é que a crença fundamenta o nosso comportamento, né? Dependendo da orientação que a gente tem, a gente ou vai se apavorar, ou vai se acalmar, ou vai ter uma postura supersticiosa, ou vai ter uma postura, enfim, mais inteligente. Aí eu trouxe um caso para vocês, que é desse livro aqui, da editora Celde, Casos e Coisas. É um caso muito interessante, que se chama Na Boca do Sapo. Né? É isso aí que vocês pensaram mesmo, né? O que aconteceu? Adelaide, que era trabalhava na casa de um casal,
A Adelaide vem desesperada falar com a patroa, digamos assim, que tinha um sapo costurado com um negócio vermelho em cima, lá no quintal, que aquilo era macumba, com certeza. Né? Ela ficou apavorada. A senhora não pode sair, porque com certeza isso é coisa de mulher para roubar o seu marido. Né? Costurar o nome dele lá na boca do sapo. A senhora não... Olha só como é que a crença e a superstição fundamentam o comportamento. E ela desesperada, aí a patroa, mas olha só, eu não tenho inimigos, pelo menos que eu saiba, né? Eu não tenho inimigos, não tem ninguém contra mim. Como esse sapo veio parar aqui? Não, mas a senhora não pode pegar nele, não. Eu vou levar lá para o terreiro, que ela trabalhava num terreiro, né? Não vai nenhum desrespeito, pelo amor de Deus, a gente está contando só o caso, tá? Por favor, né? E aí eu vou levar lá para o terreiro, e lá no terreiro o pai de santo vai desfazer o negócio. Aí a moça ficou sem entender, né? Mas olha só, o seu Silvio está chegando, não deixa ele ver o sapo, não. Aí o homem já ficou assim, né? O homem chegou em casa, não, peraí, tem que esconder o sapo. Enfim, ficaram rodeados daquele sapo, aquele desespero. Aí foi contar para ele, ele falou assim, mas você é médium, Adelaide? Não, eu sou, e eu sei que tem que desamarrar, não pode pegar. Se a senhora pegar, o espírito vai ficar preso na boca do sapo, o meu espírito vai ficar preso. Enfim, ela foi criando uma história, criou um pavor tão grande, tá, tudo bem. Passou lá o dia, o sapo dormiu lá, ela levou o sapo para o terreiro. Aí no dia seguinte, na hora do café, o homem preocupado, e aí, né, já ficou meio preocupado com aquilo, né? Meu nome estava lá, não estava, enfim. Quem não acredita começa a acreditar, né? Aí ela falou assim para ele, não, já foi desfeito, já levei lá para o pai de santo, está tudo certo. Ele, tá bom. Aí ele ficou intrigado com aquele, poxa, quem é que pode ter feito isso? Costurar meu nome na boca do sapo, e tudo bem. Aí ele foi para o quintal, pensativo, né? Aí o vizinho chegou para ele, ô Silvio, tudo bem? Tudo bem. Será que você não viu um sapo por aí, não? Aí ele já ficou bolado, né? Sapo? Não. Como assim? Não, sabe o que é? Esse vizinho trabalhava no Instituto Vital Brasil e tinha trazido o sapo para a experiência. Só que os cachorros estraçalharam o sapo. Aí ele costurou o sapo. E passou um mercúrio no sapo. Por isso que ele estava vermelho. Né? Ele, pois é, me deu um trabalho danado costurar o sapo. Ele estava todo... Conclusão, sabe-se lá que destino teve o sapo. Morreu, né? Provavelmente. Deve ter desencarnado, né? Porque com certeza, depois daquele terror todo, porque o sapo está aqui, cuidado, costura. Então, olha só como é que a crença é um negócio engraçado, né? Vai fundamentando o nosso comportamento, né? Vai trazendo uma série de problemas, porque a gente vai colocando coisas onde não tem. Agora, vamos imaginar o materialismo fazendo isso. Né? E aí a gente vai entrar aqui nesse questionamento, por quê? Porque, na realidade, né, o materialismo é aquilo que Kardec fala. O materialismo ele se propõe a criticar, mas ele não apresenta algo melhor. Ele traz um questionamento aqui que eu achei sensacional quando ele diz assim para a gente, ó, o que se pensaria de um médico que, achando que o regime de um convalescente não é bastante substancial para seu temperamento, lhe prescrevesse não comer absolutamente nada? Então, já que aquele regime não serve nada, o materialismo é assim, é tudo ou nada. Então, esse caso que a gente contou, né, fundamentando a crença, como que a crença às vezes pode ser ingênua? Isso trazendo para as nossas relações, quantas minhocas nós colocamos na nossa cabeça? Sabe aquele que tem mania de perseguição? Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu não leio o pensamento, tá? Eu só sou médium, então o povo sopra e eu falo, entendeu? Médium, papagaio, né? Olha só, quantas vezes nós criamos problemas nos nossos relacionamentos porque a gente tem mania de ser o perseguido. Não, fulano fez para mim. Sabe o que é isso, gente? Orgulho. O orgulho diz para a gente que a gente é o centro das atenções. Então, fulano espirrou, é por minha causa. Né? Fulano virou, é por minha causa. Fulano coçou a cabeça porque não queria me ver. A gente vai criando uma série de problemas no nosso relacionamento. Por quê? Porque isso não deixa de ser uma visão também materialista das relações. Porque a gente fica naquelas vicissitudes ali, a gente fica naquela relação menor. E Joana, no livro Conflitos Existenciais, ela coloca o quanto o medo, o ressentimento e a fobia nascem, que também tem essa base materialista.
Por que eu fico ressentido com o outro? Por que eu me ressinto? Porque eu acredito que aquela relação é definitiva. Olha que coisa interessante. Se eu estou dentro de uma lógica espírita, uma lógica que diz para mim que a vida é mais do que eu acho que ela é, que hoje eu estou apenas na transição de Bianca Cirilo, reencarnada Bianca Cirilo, se eu me ressinto e cultivo é porque eu acho que aquela relação é definitiva. Não levo o desaforo para casa. Leva para onde, hein? Vai contigo. Acompanha teu pensamento, dorme com ele, né? Fica lá, eu tinha que falar isso, eu tinha que falar aquilo. E fica naquilo, né? E não dorme, dá trabalho para a espiritualidade, que o pessoal espera para ver se a gente vai fazer alguma coisa para agradar a Deus. A gente fica lá, né? Naquele embate mental, em vez de sair com comboio, vai rápido, porque a gente precisa ir logo, né? E aí, na verdade, essa crença de algo definitivo fundamenta o nosso medo, o nosso ressentimento, a nossa dificuldade de perdoar. Essa, então, é triste, né? Essa, então, como assim perdoar? Perdoar é um negócio trabalhoso porque a gente acredita que aquilo que foi dito para a gente era mesmo só para destruir, mesmo que tenha sido. Mais uma vez, a gente traz a lógica de uma relação definitiva. Sendo as vidas muitas, havendo um espírito imortal, que todos nós somos, por que nós fazemos questão de tantas banalidades? Por que nós ainda estamos vivenciando essas relações de duelo? E aí a gente trouxe um caso que fala de duelo, até fala de duelo também, porque é o duelo entre o pai e um filho. E o quanto essa falta de perspectiva do futuro é o que Kardec traz para a gente, né? A visão do futuro, ela dá um comportamento mais leve. O homem livre, diz o livro dos Espíritos, o homem rico, diz o livro dos Espíritos, é aquele que menos necessidades tem. Olha que coisa maravilhosa da gente pensar. O homem materialista ele não é livre, ele está com medo. E o ateu é o que mais reafirma a existência de Deus, porque ele quer combater. Vou combater uma coisa que eu não acredito. Tem lógica isso? Tem lógica. Se Deus não existisse, por que o ateu combate? Porque ele sabe que isso tem fundamento, senão ele ia ignorar. Vocês concordam comigo? Nós ignoraríamos. Se Deus não fosse um fato, a gente não precisaria criar as espadas do conhecimento, né? Aquelas coisas. E Kardec diz uma coisa muito interessante. Ele diz que nessa lógica materialista só sobraria a inveja. Imagina. Né? Eu estou aqui. O outro está lá numa situação melhor. Eu olho a minha conta bancária. Conta bancária é doloroso, né? Olha a conta bancária dele. Tem alguma coisa errada, né? Está faltando alguns zeros aqui. Não, está tudo certo. Né? Qual a perspectiva que ia fundamentar isso para a gente? Um exemplo, né? Um exemplo mais corriqueiro. Então, na realidade, esse caso é sobre Leonardo da Vinci, que é um espírito assim maravilhoso, né? Quem tem oportunidade, tem oportunidade de conhecer um pouquinho a história de Da Vinci, se apaixona pela superioridade daquele espírito, a leveza, a sensibilidade. Num mundo tão massacrado pela igreja, ele se mantinha cristão, né? Trazendo para a sua arte a beleza, até me arrepiei agora, a beleza da sua sensibilidade, né? Porque de vez em quando dá uns arrepios aqui, tá, gente? Dá de um lado, dá do outro, dá no cabelo, mas enfim. Mas vamos lá. E aí, muito interessante que essa coisa do duelo, né? Dentro de uma lógica que não é uma lógica do amor, às vezes pai e filho se estranham. E o que acontece com Da Vinci? Nesse livro aqui, Leonardo da Vinci, Alma de um Gênio, né? Que foi escrito por uma espírita, deixa eu ver o nome dela, que o nome dela é difícil. O nome dela é Marisley Espíndola Brasileiro, né? Essa jovem, essa moça, essa pesquisadora, traz para a gente alguns relatos da vida de Da Vinci muito interessantes. O que acontece? Da Vinci nasce, na realidade, de uma relação extraconjugal do pai, que era Pietro. Pietro conhece uma camponesa, e essa camponesa, enfim, engravida, e Da Vinci nasce desse relacionamento. O pai da camponesa, que se chamava Antônio, travou uma luta com Pietro, porque, afinal de contas, Pietro era um nobre, né? Era um bom vivant, né? A gente chega à conclusão que ele era um bom vivant. E ele, né, com toda a sua postura sedutora, envolve a moça. O que acontece?
Durante a moça morre num determinado momento, ele fica órfão de mãe, e a madrasta de Leonardo, que era Albiera, o adota como se fosse filho, né? Que fica encantada com a sensibilidade do menino. Olha que interessante. Olha aí um caso para a gente questionar o materialismo. Desde muito jovem, ele gostava de desenhar, até com carvão. Só que o pai o repreendia, porque ele botava Leonardo na cozinha, né? Ele ficava muito lá no meio das mulheres, e Leonardo tinha um fascínio pela figura feminina. Daí Gioconda, Mona Lisa, né? A gente vai entender o espírito, a trajetória dele. E ele, com a sensibilidade dele, desenhava figuras femininas com carvão nas paredes, né? Até que um dia o pai chegou, ele sabia que ia levar uma surra. Ele, não, pai, desculpa, eu vou apagar o pai. Olha só, eu não vou te bater porque a sua madrasta o protege, mas apaga porque aí não é lugar para você desenhar nada. E ele sempre com aquilo, fazia muitos desenhos. Até que um dia, o pai, muito estressado com ele, disse que ia mandá-lo para um mosteiro. E ele ficou desesperado porque ele disse que para monge ele não tinha vocação nenhuma, que ele ia fugir para a França. E um padre, que era um padre amigo da família, disse para ele que para a França não, porque a França estava em guerra com a Itália, não podia ir para lá. Ele podia escolher qualquer outro lugar. Ele, mas eu não aguento isso, eu gosto de desenhar, mas ele sempre com uma postura de perdoar o pai. Até que um dia o pai, né, que praticava esgrima, era um exímio, né, enfim, trazia essa prática com muita facilidade, o pai chama Leonardo para um duelo. Olha que interessante, né? A gente diz que o pai tinha que amar o filho, né? De onde vem esse ódio, hein? Por que se a inteligência viesse do corpo, por que os espíritos são tão diferentes, pai e filho? Tinha que passar pela genética. Não tinha que passar pela genética? Até que Leonardo, não, pai, eu não quero lutar com o senhor. Não, você tem que mostrar que você é homem, que você tem o meu sangue, porque se você não lutar comigo, você vai provar que você não é só um bastardo, que você não é o meu filho mesmo. Aí ele pega a espada, novinho, com 13, 14 anos, o pai começa a duelar com ele, até que num golpe, ele perde, o pai coloca a espada no pescoço. Olha que coisa interessante. E essa alma ainda conseguiu desenhar, né? E ele lá firme no desenho, firme lá na possibilidade artística. A madrasta vê essa situação e, enfim, pede para que aquilo acabe, depois, com um tempo, ela morre. E Leonardo tinha um avô, que, na verdade, foi o grande mentor dele. Isso é que eu achei bastante curioso na história. Esse avô, ele tinha uma sensibilidade tão grande para compreender a alma de Leonardo, que quando esse avô desencarnou, Leonardo, com a sua dor, prometeu para ele que ele não seria mais compreendido por ninguém, a não ser pela arte. E ele joga toda essa dor, toda essa sensibilidade para o mundo artístico, exatamente trazendo para a gente ali a predominância do espírito sobre a matéria, né? E esse avô foi tão importante que esse avô, ele teve um avô, que era o bisavô de Leonardo, que participou de uma cruzada e trouxe um baú do Egito que era da época de Ramsés I, né, que era o faraó. E nesse baú, o avô diz assim, meu filho, eu nunca mostrei isso para ninguém, mas eu vou mostrar para você, porque o meu coração pede para mostrar. E nesse baú tinha exatamente os desenhos, né? Leonardo se encanta com aquilo. Da onde vem isso, gente? Que doutrina materialista pode explicar uma tendência de uma criança de 13, 14 anos que consegue fazer um desenho com uma perfeição? Vai mandar a gente desenhar. Eu, pelo menos, com certeza, vai ficar ruim, né? Então, na verdade, toda essa beleza que o espírito traz, né, provando as suas tendências, provando a anterioridade da alma, provando a aquisição. O Leonardo era um espírito nobre. Ele trazia uma nobreza, apesar da sua pouca idade, né? Quando ele foi estudar depois com o escultor, né, com André Zerovic, quando ele foi estudar com esse escultor, o escultor ficou encantado, porque o pai, irritado com a esgrima, mandou ele para lá para não matar, né? Então vou levar para lá para não acabar com a raça dele. Mas, enfim, como que pai e filho podem ser tão diferentes? E aí, para a gente finalizar, eu trouxe para a gente pensar uma passagem de Dr. Bezerra de Menezes, no filme Dr. Bezerra de Menezes, e que está no livro Estante Virtual, de Chico Xavier, que é exatamente um diálogo de Dr. Bezerra com o materialista.
É muito interessante no filme, quem assistiu o filme, é um momento assim emocionante, porque o argumento que o Dr. Bezerra passa para o materialista, que era amigo pessoal, hein? Amigo pessoal. É muito bonito. Então, assim, vocês me permitem ler, porque é muito grande, eu não vou ler tudo, mas para não perder o pensamento na íntegra do espírito, né? Então, o materialista se pronuncia, após uma reunião de estudos, onde o Dr. Bezerra havia feito o estudo, né? Ao final, ele pergunta à plateia se alguém tinha alguma pergunta, queria colocar alguma coisa, até que o materialista levanta a mão e diz assim: Bezerra, continua ateu. Imagina, hein? Depois de tudo que foi falado, aí levanta alguém assim: continua ateu. Se alguém vai fazer isso agora, por favor, não faça, tá? Depois faz, tá? No final da reunião, né? Por favor, vamos lá. Brincadeira, gente. Vamos lá. Bezerra, continua ateu. E não somente por meus colegas, mas também por mim. Venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. Aí ele vem falando que ele descobriu vários médiuns que eram fraudulentos, que eram enganosos, e que alguns médiuns admitiram que aquilo era um equívoco, que afinal de contas tinham se enganado, que o espiritismo era uma fantasia. Aí ele vem argumentando isso com o Dr. Bezerra. Aí ele diz lá: observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, dos estudiosos ludibriados por vasto grupo de espertalhões. Esperamos que você, Bezerra, e os espíritas aceitem o repto. Estava chamando para o desafio. Olha só, estou dizendo que isso tudo que você está falando aí é mentira. Então, eu quero que você venha provar. E aí, vou fazer um parênteses. Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos: espiritismo é problema de convicção pessoal. Acabou, né? Esse negócio de, meu marido tinha que estar ouvindo isso, não é a gente mesmo, né? Meu marido, minha mãe, meu pai, meu tio. Não, é a gente mesmo. A gente mesmo. Então, ele prossegue. Bezerra faz uma prece e diz o seguinte. Vou passar só 2 minutinhos. Ele diz assim: aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo. Já começou o negócio, né? E começa lá: traga aqui os malfeitores que o materialismo tenha regenerado para a dignidade humana. Vocês conhecem algum criminoso que tenha sido regenerado pelo materialismo a voltar à dignidade humana? Se a morte acaba com tudo, você é criminoso, você vai morrer, você vai para o inferno, né? Ou então vai virar pó. Continua Bezerra: traga aqui os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver. É enorme. Traga os doentes da alma que tenham arrebatado as fronteiras da loucura. Tragam aqui as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração. Traga aqui as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio. Aí ele vem dizendo, né, é muito grande, eu vou ler só alguns. Traga aqui os que foram prejudicados por atos de selvageria social, mascarados de legalidade. Traga aqui a quem haverá proporcionado sustentação, para que ouvidem os ultrajes recebidos, os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta. Se eu estou revoltada com alguma coisa que foi injustamente imputado a mim, o materialismo me consola? Por que você fez isso comigo? Qual é a lógica dessa não afinidade ou dessa desavença? Aonde a gente vai resolver isso? Como a gente vai resolver isso? Se morreu, acabou. E aí ele continua. Traga aqui os pais incompreendidos a quem deu força e compreensão para abençoar os filhos ingratos. Olha, ele fala cada coisa maravilhosa. E os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando. Como que eu consigo perdoar um pai e uma mãe que abandonou um filho, se a perspectiva fosse materialista? Aí ele continua. Traga os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília. Traga aqui aqueles que se envolveram com a vingança, com a criminalidade, os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tem ofertado apoio para que se levantem. O materialismo levanta alguém que está infortunado?
ou diz para você, olha, olho por olho, dente por dente. Aonde ficaria a nossa individualidade espiritual se tudo morresse? Se tudo acabasse? Aonde nós nos sustentaríamos como espíritos imortais que somos? E aí ele termina, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitamos o repto. Queridos, que Jesus possa nos abençoar com essa grata satisfação, assim, imensurável que eu pelo menos sinto de ser espírita, com a certeza de que nós estamos sempre abençoados por esse amor divino e que nós temos sempre jeito. Por mais que hoje estejamos numa posição difícil, dolorosa, esse amor divino, esse amor de Jesus, com certeza nos sustenta para sermos um dia os espíritos de luz que já somos em potência. Muita paz, muito obrigada.